Em seguida, passo a palavra para o senhor Lieverton. Isso, Lieverton. Lieverton de Souza Marreiro, membro da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, SINASEF. Muito boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão aqui presentes no plenário, as mais de 2.000 pessoas que estão acompanhando nesse momento através da TV Senado. Queria agradecer à senadora Dorinha, ao senador Flávio Arnes pela oportunidade, senadora, que é muito importante, de trazer para a população brasileira a realidade que estamos enfrentando nesse momento. Muitas pessoas às vezes olham para a greve e dizem, mas por que a greve? O que está acontecendo? Né? Por que essas pessoas estão tomando essa decisão? Por que os meus filhos estão sem aula? Eu me chamo Lieverton Marreiro, o nome é mais fácil de falar do que escrever. A senhora não se preocupe, porque minhas vozinhas faleceram e não aprenderam a falar meu nome, então está tudo bem. As pessoas costumam errar. Eu estou aqui, senadora, na posição de servidor. Eu estou aqui na posição de aluno e eu estou aqui na posição de pai de aluna. Porque eu sou servidor do Instituto Federal da Paraíba há quase 14 anos. Minha filha mais velha faz faculdade na UFPB de Ciências da Computação e eu sou aluno do curso de mestrado da Rede Federal. Então, sobre todos os aspectos aqui eu posso falar e sobre todos os prejuízos que uma greve traz para a sociedade, né? Isso é inegável, mas, infelizmente, é um recurso que a gente tem que lançar mão quando as negociações com o governo não avançam. Nós não queríamos fazer a greve, senadora. Nós somos forçados a fazer a greve. Nós tentamos negociar com o governo Lula, que fique bem claro, o governo que eu apoio, durante um ano ininterrupto. Nós montamos a nossa proposta, nós entregamos, nós protocolamos, fizemos inúmeras reuniões, mas, infelizmente, o processo não avançou, não restou outra solução ao conjunto dos trabalhadores da educação, técnicos administrativos e docentes, a não ser fazer a greve. Eu participei, basicamente, de todas as mesas de negociação com o governo federal lá no MGI. A primeira palavra que o secretário José Feijó falou na primeira mesa de negociação foi a seguinte: nós não estávamos de greve ainda, diga-se de passagem. O objetivo desse governo é corrigir as disparidades existentes entre as carreiras do Serviço Público Federal. Essa foi a promessa. Porque o que acontece hoje, senadora? A nossa carreira, que é de fato uma carreira complexa, porque a atividade do ensino por si só é complexa, as nossas universidades e institutos formam os profissionais que vão trabalhar nesse país em diversas áreas. Então, nós precisamos de ter diversas especialidades dentro do PCCETAI. Mas a nossa carreira, ela recebe 1/3, metade, do que outras carreiras administrativas recebem para fazer o mesmo trabalho. Nós somos responsáveis por executar, talvez, o segundo maior orçamento da União. Nós somos quem compramos, quem fiscalizamos os contratos, nós trabalhamos na pesquisa, na extensão, no ensino, dentro dos laboratórios, dentro das unidades acadêmicas e administrativas, em qualquer situação. Dentro de uma universidade ou Instituto Federal, existe um técnico administrativo. Em qualquer trabalho, em qualquer fazer. Mas quando a gente para pensar quanto é que estão ganhando os nossos colegas, e não estou falando aqui que eles ganham muito, porque muitos deles, inclusive, já estão em campanha também pedindo reajuste salarial. A nossa afirmação, de fato, é que nós ganhamos muito pouco. Eu entrei na rede, senador, em 2010. O meu cargo na época, um cargo de nível médio, embora a grande maioria de nós tenha formação superior ao que é exigido no cargo, recebia de vencimento básico 3 salários mínimos e meio. 14 anos se passaram. Hoje, quem faz um concurso para uma universidade federal, ele recebe menos de 2 salários mínimos de vencimento básico. Não tem prefeitura nesse país pagando tão pouco a um trabalhador. E as universidades e institutos federais estão com esses salários. Nossos profissionais de nível superior, e aí eu falo de analistas de informação, falo de engenheiros, de arquitetos, de enfermeiros, eles não chegam a ganhar 4 salários mínimos. Existe uma fuga de cérebros das instituições federais de ensino. Os nossos servidores, senador, eles estão saindo do seu ambiente de trabalho e indo fazer Uber.
porque o que eles estão ganhando não está dando para pagar as contas da casa. A carreira está numa situação de calamidade. E muitas vezes as pessoas ficam chateadas e dizem assim, mas o servidor federal dizendo que está passando dificuldades. Sim, nós estamos passando dificuldades. Essa é a realidade dos servidores da educação. A grande maioria das carreiras hoje do Executivo Federal paga de salário inicial o que os nossos trabalhadores não recebem depois de 22 anos e meio de dedicação ao serviço público. Mas nós acreditamos na fala do governo quando disse que ia corrigir as disparidades entre as carreiras do Executivo. Mas o fato é que, antes mesmo de nós entrarmos em greve, isso não se deu. E as negociações que foram feitas pelo governo federal, muito pelo contrário, ampliaram essas distorções. A nossa mesa foi a primeira mesa, conquistado com o esforço e com a batalha de cada trabalhador e trabalhadora que nos colocou em terceiro lugar no Brasil Participativo, em primeiro lugar nas demandas do MEC. Senadora, eu não tenho nada contra nenhum colega meu servidor público. Eu acho que todos devem ser bem remunerados, seja ela da saúde, da segurança pública, mas é muito difícil engolir que para todas as outras categorias o governo tem investido, em média, R$50 mil por servidor e para as carreiras da educação ele não tem investido 1/3 disso. Então, quando a gente pega os acordos que o MGI fechou, inclusive com pagamento de parcelas para o ano de 2024, Polícia Rodoviária Federal, nada contra os policiais rodoviários federais, a não ser o fato de alguns terem nos impedido de votar na eleição, né? Mas para cada policial rodoviário federal, o governo investiu R$ 43.500 na sua reestruturação de carreira. Para os técnicos administrativos em educação, ele ofereceu 14. Polícia Penal, olha só que a gente, às vezes é óbvio, mas a gente tem que falar. Qual é o trabalho da Polícia Penal? Tomar conta dos presídios, né? Onde as pessoas que infringiram a lei estão pagando suas penas. O nosso trabalho é dar condição aos jovens brasileiros para que eles não cometam crimes. Então eu penso que o nosso é muito mais importante. A gente trabalha na prevenção, a gente trabalha na construção de sonhos e oportunidades que vão impedir muitas vezes que jovens desse país entrem na criminalidade. Mas para cada policial penal, o governo investiu R$ 53 mil. Mas para o professor, ele investe 28. Para o técnico, ele investe 14. E aí, muitas vezes, algumas pessoas falam assim, não se comparem com as polícias, né? Vocês só falam nas polícias. Falem nas carreiras administrativas. Vocês não falam que a gente reestruturou a TPS, que a gente reestruturou a ANM e outras carreiras. Falamos sim. Sabe quanto foi investido em cada ATPS, analista técnico de políticas sociais? R$ 42 mil. Para nós foi investido 14. Foi oferecido 14. Ah, mas a TPS é uma carreira que é feita apenas de profissionais de nível superior. 94% da nossa categoria tem nível superior. 94% da nossa categoria. Não, mas os cargos são de nível médio. Sim, nós temos 48% de cargos de nível médio e quase 40% de cargos de nível superior. Vamos recortar o nível superior? Foi investido R$ 17 mil para os cargos de nível superior nesse processo. Então, a nossa vinda aqui, infelizmente, é para afirmar o óbvio. Nós somos, hoje, deputado, em relação aos técnicos administrativos, deputada não, perdão, senadora, mil perdões. É que eu participei de uma audiência na Câmara dos Deputados e fico vício. Senadora, 225 mil trabalhadores, espalhados em mais de 500 municípios desse país, em 687 campos de institutos federais e mais de 183 campos de universidades federais. É uma categoria que não se pode deixar de lado. A categoria dos técnicos administrativos em educação é a maior categoria de servidores públicos do país. É uma categoria que sempre esteve do lado da democracia desse país. Sempre defendeu os valores democráticos. Mas hoje, infelizmente, não está tendo a atenção merecida e necessária por parte do governo federal. A gente espera muito
inclusive que os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, os parlamentares do campo progressista, possam nos apoiar, a todos os parlamentares de todos os campos, que possam olhar para essa carreira e impedir a extinção dela. Porque é o que está dado, se caso o governo não resolver melhorar as propostas nas mesas de negociação. Às vezes é duro falar isso, mas é necessário. A gente espera no decorrer, eu acho que meu tempo acabou, né? E deixando mais cristalinas dúvidas que possam surgir no debate. Obrigado.